O vinho novo é melhor. Robert Tom, capítulo 15 de 22. Safari Atonete. Em 1959 comprei uma grande tenda verde medindo 20 metros por 40, que mostrou ser um lugar ideal para realizarmos nossas reuniões. Depois de termos armado a tenda em vários lugares em Capitol e nos seus arredores, parecia que Deus me estava dizendo para levar minha família numa longa viagem pela África do Sul. Meu objetivo era alcançar um lugar chamado Tonete, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, num canto no nordeste longínquo da África do Sul. Era uma área de densas trevas espirituais, onde o povo se consultava com feiticeiros e adorava demônios. Quando, casualmente, sugeri a Joyce que ela e as crianças também iam, os rostos de todos se iluminaram de satisfação. Que ideia excelente! Exclamou Joyce. A que distância iremos? 2.000 a 2.100 quilômetros. Um lugar chamado Tonete, nas proximidades do Parque Nacional Kruger. Mas é o país dos leões, não é? Ela parecia assustada. Sim. País das cobras, também. Eu pensaria em lugares melhores para ir acampar. Mas nenhum seria tão emocionante, querida, provoquei-a. Os meninos começaram a tagarelar ao mesmo tempo. Leões e cobras pareciam emocionantes para eles. Mas Joyce não estava tão calma. Vai sair tudo bem, garantia ela. Não viajaremos através do parque e assim haverá perfeita segurança. Está bem, disse ela resignadamente. Se Deus quer que vamos até lá. Assim, na semana seguinte, Joyce e eu e nossas 6 crianças mais novas, tínhamos 8 na ocasião, nos comprimimos dentro do nosso Chevrolet amarelo e ouro e rumamos para o norte, levando, a reboque, nossa tenda e nosso gerador. Foi uma viagem longa e cansativa que levou vários dias. À noite, armávamos uma pequena barraca que trouxéramos para acampar. Ao clarear do dia tínhamos de estar todos de pé para a primeira refeição preparada ao calor de uma fogueira, prontos para a nova etapa. Quando, finalmente, adentramos a aldeia nativa de Tonete, isso no 4º dia de viagem, pessoas negras vieram correndo de todo lado para ver a maravilha de ouro. Gostavam especialmente das partes cromadas e passavam os dedos com deleite, papagueando entre si numa linguagem que eu não compreendia. Haviam-me dito que existia uma mulher missionária trabalhando em Tonete, senhorita Stacey, que servia sob a direção da Junta de Missões das Assembleias de Deus Britânicas. Eu e Joyce estávamos ambos ansiosos por encontrar a senhorita Stacey e ver o que podíamos fazer para ajudar. Tivemos alguma dificuldade em fazer os nativos compreenderem o que desejávamos, mas quando mencionamos o nome Stacey 3 ou 4 vezes seus rostos se iluminaram e se movimentaram para que os seguíssemos. A senhorita Stacey era uma mulher pequena mas cheia de energia, com grande compaixão pelas necessidades do povo de Tonete. Logo que soube quem éramos, bem como por que tínhamos vindo, e que possuíamos uma tenda e um gerador elétrico, ela ficou muito contente. Isso é uma resposta às minhas orações, disse ela com o rosto resplandecente. A obra aqui cresce devagar, apenas um convertido de vez em quando. Mas, o de que precisamos é uma maneira de alcançar muitos de uma só vez. Bem, disse eu, vamos armar a tenda e ver o que acontece. Predigo que estaremos lotados em todos os cultos. Assim eu creio, disse ela. Deus vai dar-nos um reavivamento. A propósito, falei, pode fornecer-nos um intérprete? Sim, respondeu ela, temos um moço, para ajudar. Oramos juntos por alguns minutos, dando graças a Deus por nos reunir e pelo reavivamento que Ele ia mandar. Então saímos à procura de uma clareira grande bastante para nela armarmos a grande tenda. Não foi difícil. Até os meninos trabalharam com afinco para ajudar, e à tardinha já tínhamos a tenda armada e os fios elétricos estendidos. Grandes grupos de nativos rondavam pelas imediações movidos pela curiosidade, vendo-nos trabalhar. Pedi à senhorita Stacey que lhes falasse acerca dos cultos que seriam realizados. Naquela noite havia uma enchente de povo, dentro e fora da tenda, muito antes do começo do culto. Quando pus em movimento o gerador e a luz brilhou, todos gritavam de alegria. Quando chegou o momento de eu pregar, Daniele estava ali ao meu lado. Assim que começamos, senti que a senhorita Stacey havia feito uma sábia escolha. Cada pronunciamento que eu fazia era interpretado com grande poder e unção. Às vezes, as lágrimas rolavam pelas suas faces enquanto ele falava. Quando fizemos o apelo, muitos dos nativos atenderam, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Também oramos pelos enfermos durante aquelas reuniões. Daniele orava comigo e, o amor e a compaixão que de seu coração fluíam. Depois do culto falei à senhorita Stacey, esse rapaz, Daniele, jamais vi algo como ele.
Nasceu ele no lar missionário ou conseguiu ele aquele poder de outra fonte? Não, irmão Tom, respondeu a senhorita Stacey. Daniele nasceu aqui mesmo no sertão. Seu irmão é missionário a cerca de 10 quilômetros daqui, mas Daniele teve muito mau começo. Sim. O que a senhorita quer dizer? Ele estudou durante 5 anos para ser feiticeiro. Feiticeiro? É anos para ser feiticeiro. Feiticeiro? É incrível. Como se tornou crente? Bem, essa é uma história interessante. Na noite em que, terminado o preparo, devia receber o título de feiticeiro, seria meia-noite de um sábado, os instrutores disseram a Daniele que Satani entraria nele 24 horas depois. Quem é Satani? Interrompi. Esse é o nome nativo para Satanás. Eles lhe disseram que Satani viria como uma chama de fogo e tomaria posse dele. Ele devia estar fora de sua choça, à meia-noite, e, quando visse o fogo vindo, devia abrir a boca e Satani entraria nele. Isso lhe daria poderes sobrenaturais, suponho. Sim, eles lhe disseram que ele receberia o poder de vida e de morte. E o que aconteceu, então? Bem, na noite seguinte ele fez como lhe foi determinado. Pouco antes da meia-noite saiu e ficou de pé na escuridão, diante da choça, esperando o fogo aparecer. Enquanto esperava, começou a sentir medo. Pensava em seu irmão missionário que o tinha advertido e mais esperava. Maior era o medo. Sou capaz de apostar que o irmão estava orando por ele, comentei. E estava, ele contou-nos depois. Bem, de qualquer maneira, como o momento da meia-noite se aproximava, de repente Daniele falou consigo mesmo, aqui vem o fogo. Isso o apavorou tanto que seu único pensamento foi chegar até o irmão tão depressa quanto suas pernas fossem capazes de levá-lo. Enquanto corria, disse ele, pensava que podia ouvir o diabo correndo atrás dele. Eu não ficaria surpreso que assim fosse, falei. O poder desses feiticeiros é mais real do que muita gente pode pensar. Eu sei. Também já vi. Bem, Daniele correu 10 quilômetros, por montanhas e vales, através de uma região infestada de leões e cobras, e, quando chegou à choça do irmão, quase desmaiou ao gritar, ajude-me. Seu irmão saiu para socorrê-lo e, depois, nos disse que sentiu o poder de Satani por toda parte. Então gritou, Satani, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Ordeno-te que deixes meu irmão em paz. Vai e não voltes nunca mais. E o que aconteceu? Então, Daniele disse que no mesmo instante sentiu que o poder do mal deixava, e começou a chorar de alegria. E, a seguir, em poucos momentos, seu irmão o guiou a Cristo e ele recebeu, também, o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, clamei, batendo palmas. Não é maravilhoso? Sim, replicou a senhorita Stacey. Deus foi bom para com Daniele. Ele será uma grande bênção neste reavivamento. Mais tarde naquela noite, Joyce, eu e os filhos nos acomodamos, para uma noite de descanso em nossa pequena barraca que media 5 por 13 por 2 metros. Dormimos naquela barraca todas as noites. Os meninos levaram a coisa na brincadeira, achando engraçado estarmos ali acondicionados como sardinhas em lata. Mas havia tantas mudanças e viravoltas que, de manhã, a gente se perguntava de quem era o pé que estava entrando em nossa boca. Divertimos-nos a valer. Na realidade, vivíamos como reis. Podíamos comprar um grande pedaço de carne por 15 centavos, e ganhávamos verduras dos lavradores que viviam nas proximidades. Cozinhávamos numa fogueira e os nativos se mostravam muito solícitos para conosco, presenteando-nos com vários tipos de alimento. Por tudo isso nos sentíamos muito abençoados, apesar dos desconfortos comuns nos acampamentos. Noite após noite as bênçãos de Deus eram derramadas durante nossos cultos. Daniele estava sempre ao meu lado quando ministrávamos ao povo, e muitas eram o milagre da salvação. O grande número de conversões resultou, não apenas da pregação da palavra, mas, também, dos sinais e milagres, que impressionaram profundamente as pessoas com o poder de Jesus. Certa noite uma mulher veio à tenda. Ela era tão encurvada que sua testa quase tocava o chão. Ela cocheava amparada a um velho cajado nodoso e, a cada passo, sua cabeça oscilava para cima levemente. Seus olhos encurvados e sua boca emurchecida, mas determinada, eram sinais indicativos da vida difícil que ela tinha levado. Fosse como fosse, quando chegou a hora de orar pelos enfermos, esta pobre mulher estava na primeira fila. Daniele, falei, pergunte-lhe há quanto tempo ela está nessas condições. Houve uma breve conversa entre eles. 9 anos, replicou ele. Imediatamente, Daniele e eu pusemos nossas mãos sobre ela, no nome de Jesus, e dissemos, não devia esta mulher,
dominada estes 9 anos por Satanás, ser libertada em nome de Jesus. Falei assim lembrando-me de como Jesus, em situação semelhante, disse, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Lucas 13, 16. Mas, então, me ocorreu que o sofrimento da mulher tinha sido causado por um espírito de enfermidade, como se vê de um versículo anterior no mesmo capítulo. Tomando aquilo como indício da causa do estado desta mulher, que ali estava diante de nós, ordenei, no nome de Jesus Cristo, ordeno-te, tu perverso espírito de aflição, que saias dela e a deixes livre imediatamente. De imediato, lançou ela seu bastão ao chão, endireitou o corpo e começou a dançar de alegria, perfeitamente curada em nome de Jesus. Nome de Jesus. Muitos dos que ali estavam choravam e, antes do fim do culto, muitos nativos receberam Jesus como seu Salvador. Oh, irmão Tom, exclamou a senhorita está sem prantos. O reavivamento pelo qual orei chegou. Durante o reavivamento o Senhor libertou muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Algumas dessas pessoas atormentadas tentaram interromper os cultos, agindo como animais e produzindo barulhos estranhos. Mas, quando repreendemos estes maus espíritos no nome de Jesus, tais pessoas foram totalmente libertadas. Bem depressa, porém, chegou a oportunidade em que eu sabia devíamos começar a longa viagem de volta. Joyce estava muito cansada e as crianças começavam a sentir-se entediadas, também. Assim, dominados por diferentes emoções, desarmamos a tenda e nos despedimos de todos. Jamais esquecerei estes dias maravilhosos com lábios trêmulos. Tudo isto, na verdade, foi obra do Espírito Santo. Sim, isto é apenas o começo, respondi. Assim que a irmã consiga mais moços como Danieli, o trabalho aqui prosperará. Depois, abracei Danieli como se fosse meu próprio filho, entrei no carro e arranquei, enquanto milhares de nativos agitavam as mãos dando-nos adeus. Final do capítulo 15 de 22. O vinho novo é melhor. Robert Tom.